Vamos lá, vamos falar sobre a disciplina Logística Reversa e hoje vamos trabalhar um primeiro conceito, que a logística reversa é a sustentabilidade. E aí nós vamos fazer alguns conceitos importantes e interessantes do que seja a logística reversa, né? E também essa questão sustentável. Então, nessa nossa primeira microaula, ela vai trabalhar sobre essa questão da logística reversa e da sustentabilidade. Nós temos no nosso livro, né, definições do que seria logística e logística reversa. Então a gente sabe que logística é o gerenciamento, né, de materiais, de matéria-primas, de informações, desde o fornecedor até o ponto de consumo, até o consumidor final, certo? Esse é um fluxo direto, é tradicional, que você já conhece. Mas nós temos a logística reversa, que pelo nome já diz, né, é de forma oposta. Ou seja, fluxo reverso começa no consumidor, depois que ele usa, né, até que vai desencadeando uma série de processos. Então, assim, podemos fazer uma comparação entre as definições da logística e da logística reversa, identificando essa relação entre ambas, apesar de terem objetivos diferentes. Então, a produção, chegou da matéria-prima, produziu, foi até o ponto de consumo, a gente trata de logística. Depois que o consumidor fez esse consumo e ele vai retornar ao ponto de origem, aí nós tratamos de logística reversa. Ok? Mas aí, logística reversa, segundo Leite, que é um dos grandes autores da logística, é a área dessa logística empresarial, não a logística militar, da onde nasce a logística, né? A logística empresarial que vai planejar, operar e controlar o fluxo e as informações logísticas correspondentes ao retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo. Vendeu, né? Pós-venda, e do pós-consumo, foi consumido. Voltando para o ciclo de negócios, é o ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, né? Agregando-lhes valor de diversas naturezas, econômica, claro, ecológica, legal, sob o ponto de vista logístico, de imagem corporativa, entre outros. Então, quando a gente fala de logística reversa, a gente fala muito da questão, né, da reciclagem, por exemplo, que é uma das maneiras, né, de fazer logística reversa. E ela tem um impacto econômico, um impacto social e um impacto ambiental. Esse é o nosso link com relação à sustentabilidade. Então eu retorno depois do consumo para a fábrica, né? Então a gente tem, por exemplo, a questão da reciclagem de óleo, de combustíveis, óleo, né? Óleo diesel, óleo de cozinha, né? Que aí se transforma também em outros produtos. Nós temos a reciclagem de latinhas de alumínio, que é mais conhecida, né, de Flanders, né, que é mais conhecida, mas nós reciclamos muito, né, mais de 95%. Isso gera renda, isso gera questões econômicas e gera também menos impacto ambiental, né? Então eu queria mostrar para vocês, né, que, veja, tá aqui, ó. A gente extrai a matéria-prima, a indústria transforma, aí vem a indústria da embalagem, embala, os CDs de distribuição, os hubs, né, de distribuição. A gente vai para os varejistas e atacadistas e vai para o consumidor. O consumidor tem a tendência de jogar para o lixo. Quando a gente fala de logística reversa, né, essa parte em cinza é a cadeia tradicional. A parte em branco é a cadeia reversa. Não vai para o lixo, muitas vezes ele vai ser coletado, ele vai ser triado, ele vai ser transformado e volta para a indústria, para outra indústria ou para a mesma indústria que começou. Então eu tenho dois processos de cadeia. Cadeia de suprimentos tradicional, que a gente estuda em logística, que vocês já devem conhecer, que é o supply chain, que vem desde a matéria-prima até o consumidor final. Mas aí, falando de logística reversa e de logística, né, de sustentabilidade, esse produto é coletado, ele não vai para o lixo, ele é coletado, ele é triado,
e ele vai ser transformado e depois ele volta para a indústria. Então aqui, ó, eu tenho uma redução da necessidade de extração de matéria-prima e redução do uso de energia em processo de transformação. Aí eu tenho a questão da sustentabilidade. É notório, por exemplo, que é muito mais barato, né? Você, tanto em termos de matéria-prima como em termos de energia, ao invés de você fazer uma latinha nova a partir da bauxita, que é a matéria-prima do Flanders, que é o material da latinha, você reciclar uma latinha. Claro que ela precisa, né? Você precisa fazer a primeira e depois, a partir do consumo, você vai fazendo o quê? Reciclando. E aí você tem aqui embaixo na cadeia de logística reversa o desenvolvimento de novos atores dessa cadeia, a geração de novos negócios e distribuição de renda. Então você tem aí um complexo, né, dessa nova cadeia de sustentabilidade que tem a ver com a logística reversa. Não é fácil. Fizemos uma visita, eu atuo também em curso técnico, fiz uma visita com alunos a uma grande distribuidora de produtos ligados à refrigeração aqui no Espírito Santo. E uma das preocupações que eles têm é a logística reversa. E o gestor estava comentando com a gente que é uma dificuldade no setor dele de fazer essa logística reversa, mas que vem acontecendo, né? Aonde eu vou descartar geladeira, ar-condicionado, o que vai se fazer, né? Nesses equipamentos tem gases, né? Então o que vai fazer? Reaproveita? Então a indústria já não está nem pensando, ela está atuando. Em algumas indústrias isso é mais notório, em outras é menos notório. Então eu queria dizer para vocês que existe uma relação muito grande da logística reversa com sustentabilidade. Então o processo retorna, né? É muito bacana você pegar, transformar, mas a gente está vendo, a gente sabe que os recursos econômicos, recursos naturais, eles são escassos. Estamos vendo aí o homem com a necessidade de buscar novas fontes de energia limpa, né? Solar, eólica, de biocombustíveis, né? De resíduos de outros processos, do lixo, o chorume gera energia. Nós temos no estado do Rio de Janeiro 3 usinas de energia a partir de lixo. Então a logística reversa ela ganha muito peso nos processos logísticos. Então, assim, a gente tem essa importância, uma importância muito grande com relação à sustentabilidade, né? Então, as empresas estão precisando pensar na logística reversa. O Leite diz que tem 5 objetivos: competitividade, né? Com a questão de custo também, limpeza de estoque, respeito à legislação, revalorização econômica, recuperação de ativos. E eu digo também a questão ambiental, que tem a ver com a questão do respeito à legislação, né? Então tá aqui, ó, a competitividade é um grande motivo, segundo o Leite, né? Acredito que sim, porque é a questão dos custos. Mas você tem outras questões importantes e quando você fala a respeito à legislação, a gente sabe que a legislação ambiental ela vem ficando mais forte, né? O Estado usando o poder de enforcement, né? O poder de fiscalização e de punição. E isso afeta as organizações, né? Então eu queria ver com vocês, né, a questão do respeito, né? Estão vendo aqui a legislação, né, que é importantíssimo, e tem a questão ambiental, né? Aqui, ó. Atividades comuns da logística reversa. Produtos retornados ao fornecedor, revendidos, vendidos no mercado secundário, salvados, recondicionados para os cartuchos, cartucho de tinta, renovados, remanufaturados também, tem cartucho, toner, recuperação de materiais, reciclados e o aterro sanitário, que é a última ponta aqui dos produtos. Embalagem, reutiliza, renova, recupera, recicla, né? Então, a logística vem trabalhando nessas questões, e aí eu entro num conceito chamado de economia circular, porque o produto vai circulando. A gente vê muito isso na moda, que a gente chama de
upcycle, né, na moda, que o tecido, a roupa, ela é aproveitada de várias maneiras antes de descartar. Então isso tem, pessoal, tá aqui, ó, economia circular versus a economia linear. O que é economia linear? Matéria-prima, produção, distribuição, consumo e gera lixo. É o que a gente vinha fazendo. Hoje não. Hoje a gente está circulando. Matéria-prima, design, produtos manufaturados, distribui, consome, reutiliza, repara, coleta, vai uma parte para resíduos, que às vezes tem que ir, porque às vezes não dá para fazer a reciclagem de novo. Fez a reciclagem, volta para a matéria-prima. Olha o impacto disso na sustentabilidade. Então, pessoal, é um novo pensamento, é uma nova concepção. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, que essa economia linear, que ainda existe em vários setores, e isso já ainda é uma constante, ela está mudando de conceito. Nós estamos indo para uma economia circular, uma economia mais criativa, uma economia que reaproveita em vários segmentos, seja na indústria, da moda, na gastronomia, onde nós temos reaproveitamento de alimentos, a utilização de cascas, a utilização de talos. Então, assim, e na indústria de bebidas, com vidro, com a questão da embalagem plástica, substituir um pouco o plástico por outro tipo de embalagem. Então, isso para você afetar menos o meio ambiente e, claro, reduzir custos. Então, a gente tem esse primeiro contato com vocês com relação a essa questão muito importante, que é, claro, a gente tem interesse enquanto indústria, enquanto empresa, né, de reciclar por uma questão de custos, mas a gente tem também a questão do meio ambiente, que é muito importante atualmente. Então a gente finaliza, né, esse primeiro momento inicial da logística reversa, falando dessa ligação importante que ela tem com a sustentabilidade. Então, até a próxima. Qualquer dúvida, no AVA, né, nós temos lá o fórum de dúvidas e eu vou postar esse vídeo em microaulas. Tendo alguma dúvida, entre em contato comigo. Eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou o professor Fábio Gold, me apresentei no fórum de dúvidas, e me apresento aqui na nossa microaula. Um abraço e até a próxima.